A história da ocupação humana no território da atual Alemanha remonta ao Paleolítico Inferior, registrando alguns dos vestígios antropológicos mais importantes da ciência mundial. O achado mais antigo ocorreu no ano 1907, quando o operário Daniel Artmann encontrou uma mandíbula fossilizada em uma caixa de areia na comuna de Mauer, perto de Heidelberg. O fóssil foi analisado e descrito no ano 1908 pelo antropólogo Otto Suetensaka, que o batizou de Homo heidelbergensis, uma espécie de hominídeo que viveu há cerca de 600 mil anos. Mauer localiza-se no sudoeste da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg, integrando a região metropolitana do Rio Neckar, uma área caracterizada por colinas férteis e depósitos sedimentares antigos. Historicamente, este achado revolucionou a paleoantropologia ao fornecer o elo crucial entre os hominídeos primitivos da África e os posteriores habitantes da Europa. Economicamente, a bacia do Rio Neckar desenvolveu uma forte tradição agrícola, posteriormente, industrial, impulsionada pela extração de materiais de construção e pela fertilidade do solo moldado por sedimentos glaciais. Milênios mais tarde, o território alemão tornou-se o cenário de outra descoberta revolucionária para a compreensão da evolução humana. No ano 1856, trabalhadores em uma pedreira de calcário no Vale de Neander, perto de Düsseldorf, desenterraram ossos que foram identificados pelo naturalista Johann Caufurot e pelo anatomista Hermann Schaafhausen como uma nova espécie humana, o Homo neanderthalensis. O Vale de Neander situa-se na região da Renânia do Norte-Westfália, cortado pelo pequeno Rio do Céu, apresentando um relevo originalmente caracterizado por desfiladeiros estreitos e cavernas de rocha calcária. Militarmente e estrategicamente, a topografia é acidentada e as cavernas da Renânia serviram como abrigos naturais ideais para essas populações durante os períodos de glaciação severa. Historicamente, a descoberta mudou os rumos da ciência biológica ao dar início ao estudo da evolução humana e ao questionar os dogmas criacionistas vigentes no século XIX, demonstrando que o continente europeu abrigou uma espécie humana distinta que coexistiu e competiu com o Homo sapiens antes de desaparecer há cerca de 40 mil anos. A transição para o período neolítico, por volta do ano 5500 a.C., transformou radicalmente a dinâmica social e demográfica da região com a chegada da cultura da cerâmica linear, originária da bacia do rio Danúbio. Sítios arqueológicos de grande relevância, como o assentamento de Irschenk, no estado da Renânia-Palariado, escavado e documentado em estudos publicados a partir do ano 1996 pela arqueóloga Andrés Blans, revelaram complexas estruturas de fossos, restos de cerâmicas decoradas com linhas geométricas e ferramentas de pedra polida. O avanço da agricultura e da domesticação de animais permitiu a sedentarização das primeiras comunidades humanas estáveis ao longo das bacias dos rios Reno e Elba. O rio Reno, com cerca de 1.230 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes suíços e corre em direção ao norte até desaguar no Mar do Norte, cortando o oeste da Alemanha. Geograficamente, o Vale do Reno constitui uma imensa planície aluvial protegida por cadeias montanhosas, um corredor natural de altíssima fertilidade que se tornou a artéria de comunicação, comércio e movimentação militar mais importante da Europa Central ao longo de toda a história conhecida. A Idade do Bronze, estendendo-se aproximadamente entre o ano 2200 a.C. e o ano 800 a.C., consolidou novas redes de interoxia cultural e comercial na Europa Central, impulsionando o desenvolvimento tecnológico na transição para a Idade do Ferro. A cultura dos túmulos. Posteriormente, a cultura dos campos de urnas dominaram o território centro-europeu, introduzindo práticas funerárias de cremação e o armazenamento das cinzas em urnas cerâmicas enterradas em vastas necrópolis de planície. Na Alemanha, o sítio arqueológico do campo de urnas de Neckarsulm, documentado no ano 1958 pelo arqueólogo e historiador húngaro-alemão Gábor Sándorf, revelou dezenas de sepultamentos contendo complexos artefatos de bronze, como pontas de lança e braceletes geométricos. Esse avanço na metalurgia permitiu o surgimento de uma elite guerreira regional que controlava o tráfego de mercadorias ao longo dos principais rios da bacia hidrográfica alemã, intensificando a exploração de depósitos minerais aluviais. Paralelamente, por volta do ano 1300 a.C., o Vale do Rio Tolense, no atual estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste da Alemanha,
tornou-se o palco do mais antigo conflito militar de grandes proporções registrado na história europeia. Descoberto no ano 1996 pelo arqueólogo amador Ronald Burguard e amplamente escavado a partir do ano 2008 pelos pesquisadores Thomas Terberger e Detlef Jantzen. O rio Tolense possui cerca de 68 quilômetros de extensão, correndo em direção ao norte através de uma planície de turfeiras úmidas, pântanos e vales aluviais estreitos de difícil trânsito. Historicamente, o Vale do Tolense reveste-se de uma importância arqueológica sem precedentes por conter os vestígios da Batalha do Vale do Tolense, um confronto que desafiou a visão tradicional de que a Idade do Bronze na Europa Central havia sido um período de paz agrária. Economicamente, a região controlava uma rota de travessia crucial, possivelmente uma ponte ou passagem de madeira que regulava o fluxo de âmbar vindo do Mar Báltico em direção ao sul do continente. Militarmente e estrategicamente, o estreito vale do rio Tolense funcionava como um ponto de estrangulamento ideal para emboscadas táticas e bloqueios de caravanas comerciais de grande porte. As causas da Batalha do Vale do Tolense centraram-se na violenta disputa pelo controle desse nó comercial estratégico e na riqueza gerada pelo pedágio das rotas do âmbar entre clãs rivais nativos e guerreiros migrantes vindos do sul. O contexto político e econômico era marcado pelo crescimento demográfico e pela competição acirrada por recursos escassos de bronze e estanho no continente. A batalha envolveu mais de 2.000 combatentes profissionais, armados com clavas de madeira, flechas com pontas de bronze e ossos, e espadas sofisticadas. As consequências imediatas foram um massacre de centenas de guerreiros, cujos corpos foram abandonados no leito do rio, e a consolidação do controle da rota pelas elites vitoriosas, enquanto, a longo prazo, o conflito demonstrou a existência de sociedades altamente militarizadas e organizadas na Europa Central séculos antes dos primeiros registros escritos latinos. A transição para a Idade do Ferro na Europa Central, a partir do ano 800 a.C., impulsionou o surgimento da cultura de Hallstatt, posteriormente, da cultura de Latene, que influenciaram decisivamente as populações do sul e do oeste da atual Alemanha. Foi nesse período de intensas transformações tecnológicas e demográficas que se consolidou a diferenciação cultural e linguística entre as populações de linhagem céltica, que dominavam as regiões meridionais e ocidentais, e os primeiros agrupamentos germânicos primitivos, que começavam a se expandir a partir da Escandinávia e das planícies do norte do continente. Essa movimentação migratória em direção ao sul colocou os povos germânicos em contato direto, e frequentemente, em violento conflito com as comunidades celtas estabelecidas ao longo das margens férteis do rio Danúbio. O rio Danúbio, com cerca de 2.850 quilômetros de extensão total, nasce na Floresta Negra, no estado de Baden-Württemberg, e corre em direção ao leste até desaguar no Mar Negro, cortando o sul da Alemanha em seu trecho inicial. Geograficamente, o Vale do Alto Danúbio apresenta um relevo caracterizado por planaltos calcários, desfiladeiros estreitos e vales aluviais altamente propícios à agricultura de subsistência e ao pastoreio. Historicamente, este acidente geográfico serviu como a fronteira natural setentrional mais importante de contenção do mundo clássico mediterrâneo e como o principal eixo de circulação de mercadorias, ideias e migrações humanas entre a Europa Ocidental e as estepes orientais. Economicamente, o controle de suas margens garantia o monopólio das primeiras rotas de comércio de sal e metais preciosos da Europa Central. Militarmente e estrategicamente, as altas encostas rochosas que margeiam o leito do Alto Danúbio ofereciam posições de vigia privilegiadas para a construção de fortificações defensivas capazes de monitorar a movimentação de clãs rivais ao longo do rio. Foi nesse contexto de pressão migratória e territorial que ocorreu a migração dos cimbros e teutões, por volta do ano 113 a.C., desencadeando as guerras cimbrias contra a República Romana. As causas profundas desse conflito massivo centraram-se na perda de terras agrícolas e na escassez crônica de recursos sofrida por essas tribos em suas regiões de origem no norte, forçando cerca de 300.000 migrantes armados a se moverem em direção ao sul em busca de novos territórios para assentamento permanente. As guerras címbrias arrastaram-se até o ano 101 a.C. e serviram como o primeiro grande alerta para Roma sobre o potencial militar das tribos nórdicas, que começavam a se organizar em confederações mais amplas.
O avanço desses povos em direção ao sul foi temporariamente detido pelas reformas militares do cônsul romano Caio Mário, mas a pressão sobre as fronteiras setentrionais da República estabeleceu uma dinâmica de vigilância permanente. Com a posterior ascensão de Júlio César e a conquista da Gália entre o ano 58 a.C. e o ano 50 a.C., o Império Romano fixou de forma definitiva sua fronteira ocidental ao longo do curso do rio Reno, transformando a margem esquerda em território sob controle direto de Roma e a margem direita no território desconhecido e hostil que os latinos batizaram de Germânia Magna. A consolidação dessa imensa fronteira militarizada, conhecida historicamente como Limes Germânico, exigiu a fundação de dezenas de acampamentos fortificados ao longo dos rios Reno e Danúbio que, com o passar dos séculos, evoluíram para as principais cidades modernas do oeste e do sul da Alemanha. Entre esses núcleos estratégicos destacava-se Mogontíaco, atual Mainz, fundada no ano 13 a.C. pelo general romano Nero Cláudio Druso como uma base de operações avançada para as campanhas no interior do território germânico. Mogontíaco localiza-se na margem esquerda do rio Reno, exatamente em frente à sua confluência com o rio Meno, no atual estado da Renânia-Palatinado. Geograficamente, a cidade ocupa uma posição de planície fluvial protegida por colinas suaves, o que facilitava o cultivo de videiras introduzido pelos próprios legionários romanos. Historicamente, Mainz converteu-se no coração administrativo da província da Germânia Superior, séculos mais tarde, em um dos centros eclesiásticos e culturais mais poderosos do Sacro Império Romano Germânico. Economicamente, sua localização no nó de confluência dos rios Reno e Meno transformou a cidade no principal entreposto de transbordo de mercadorias, grãos, vinhos e minerais que circulavam entre o coração do continente europeu e as províncias atlânticas. Militarmente e estrategicamente, o controle de Mogontíaco garantia ao Império Romano o domínio absoluto sobre uma das poucas passagens naturais estáveis do Reno, permitindo o rápido deslocamento de legiões para o interior da floresta para conter incursões das tribos dos Catos e dos Matiacos, além de funcionar como uma base naval para a frota fluvial romana, a classe germânica. No ano 9 d.C., a estabilidade do Limes Germânico foi abalada pelo evento mais traumático da história militar romana na Europa Central, a Batalha da Floresta de Teutoburgo. As causas profundas do conflito centraram-se na tentativa do governador romano Públio Quintílio Varo de transformar a Germânia Magna em uma província tributária regular, impondo o direito romano e pesados impostos a tribos habituadas à independência. O contexto político e econômico era de extrema tensão, com o esgotamento das finanças das tribos locais e o descontentamento com o recrutamento forçado de jovens guerreiros germânicos para servir como tropas auxiliares nas legiões de Roma. O palco do confronto foi a floresta de Teutoburgo, uma densa cadeia de colinas arborizadas e pântanos que se estende pelos atuais estados da Baixa Saxonia e da Renânia do Norte-Westfália. Geograficamente, a região apresenta um relevo acidentado, caracterizado por solos argilosos e vales estreitos ladeados por encostas íngremes cobertas por densas florestas de carvalhos e faias. Historicamente, a localização exata da batalha permaneceu um mistério por séculos até que, no ano 1987, o arqueólogo amador britânico Tony Clun descobriu moedas e projéteis de funda na região de Calcriese, permitindo que investigações científicas lideradas pelo arqueólogo Wolfgang Schlüter confirmassem o sítio arqueológico nos anos seguintes. Militarmente e estrategicamente, a topografia de Calcriese funcionava como uma armadilha perfeita, comprimindo as legiões em uma passagem estreita de apenas 100 metros de largura entre as colinas arborizadas e o grande pântano de Moor. A batalha foi idealizada e liderada por Armínio, o chefe da tribo dos Queruscos, que havia sido educado em Roma como cidadão e oficial militar, o que lhe conferia um profundo conhecimento das táticas e das fraquezas das legiões. Armínio unificou secretamente as tribos dos Queruscos, Marsos, Catos e Bructeros, atraindo as forças de Varo para o interior da floresta sob o falso pretexto de uma revolta local. As consequências imediatas da Batalha da Floresta de Teutoburgo foram a aniquilação completa de 3 legiões romanas, a 17, a 18 e a 19, resultando na morte de mais de 15.000 soldados e no suicídio de Quintílio Varo. A longo prazo, o impacto foi monumental e geopolítico. O imperador Augusto ordenou a interrupção definitiva da expansão imperial romana além do rio Reno.
A Germânia permaneceu independente do mundo latino, estabelecendo uma fronteira cultural, linguística e jurídica permanente no continente europeu que influenciou a divisão geopolítica da Europa pelos milênios seguintes. A retração militar romana do território da Germânia Magna não diminuiu a complexidade geopolítica da região. Ao contrário, o século III e o século IV foram marcados por profundas transformações demográficas decorrentes do surgimento de grandes confederações de tribos germânicas, como os alamanos, os francos, os saxões e os frísios. Essa reorganização social e militar interna nas terras nórdicas aumentou significativamente a pressão sobre as fortificações remanescentes do lime germânico. O movimento populacional foi severamente catalisado a partir do ano 375, com a irrupção dos hunos na Europa Oriental, um evento que empurrou blocos inteiros de povos germânicos em direção às fronteiras do Império Romano, desencadeando o fenômeno histórico conhecido como as Grandes Migrações ou Invasões Bárbaras. Esse fluxo migratório massivo alterou por completo a composição étnica da Europa Central e Ocidental e foi amplamente documentado em crônicas latinas e bizantinas, além de ser atestado por estudos arqueológicos contemporâneos de necrópolis medievais. No ano 1998, pesquisas lideradas pelo arqueólogo e historiador alemão Heiko Seuer em sítios funerários da região da Suábia revelaram armamentos e adornos que confirmam a fusão cultural e a rápida mobilidade dessas populações em movimento. Entre os principais cenários geográficos que serviram de refúgio e rota para essas confederações destacava-se a Floresta Negra, uma cadeia de montanhas arborizada localizada no sudoeste da Alemanha, no atual estado de Baden-Württemberg. A Floresta Negra estende-se por cerca de 160 quilômetros ao longo do Vale do Alto Reno, apresentando um relevo caracterizado por densas matas de abetos, planaltos graníticos e picos que atingem quase 1.500 metros de altitude, como o Monte Feldberg. Historicamente, essa vasta região florestal funcionava como uma formidável barreira defensiva natural contra invasões, e como um bolsão isolado onde as tribos dos alamanos preservaram grande parte de suas estruturas consuetudinárias face à influência romana. Economicamente, a floresta tornou-se vital desde o período medieval devido à abundância de recursos madeireiros, à mineração de prata e cobalto, posteriormente, ao desenvolvimento de uma rica tradição de artesanato de precisão e engenharia mecânica rudimentar. Militarmente e estrategicamente, o controle dos passos montanhosos e das clareiras da Floresta Negra garantia o domínio sobre as nascentes do rio Danúbio e o monitoramento das incursões táticas em direção às ricas planícies da vizinha Alsácia. Foi a partir dessa fragmentação territorial do mundo antigo que a tribo dos francos começou a se sobressair. Sob a liderança da dinastia Merovígia, de forma mais proeminente, após a ascensão da dinastia Carolíngia no século VIII, o território da atual Alemanha foi progressivamente incorporado ao imenso Império Franco. O ápice dessa centralização político-militar ocorreu com o rei Carlos Magno, que expandiu as fronteiras do reino por meio de campanhas militares anuais e brutais, voltadas para a submissão e cristianização forçada dos povos pagãos do norte e do leste da Germânia. A consolidação do Império Carolíngio na Europa Central durante o século VIII alterou profundamente a governabilidade das tribos germânicas ocidentais, mas a morte de Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno, desencadeou uma severa crise de sucessão que culminou na fragmentação definitiva do reino através do Tratado de Verdun, assinado no ano 843. Por meio desse documento jurídico e diplomático, o Império foi dividido em 3 grandes porções entre os netos de Carlos Magno: a França Ocidental, a França Oriental e a Lotarígia. A França Oriental, concedida a Luís, o Germânico, englobava a maior parte dos territórios a leste do rio Reno, unificando politicamente os ducados tribais dos saxões, bávaros, francônios, suábios e turígios. Luís, o Germânico, desempenhou um papel de imensa relevância histórica ao estabelecer as bases políticas, territoriais e jurídicas independentes que diferenciaram permanentemente o mundo cultural germânico da esfera de influência romance ocidental, sendo considerado pela historiografia moderna o ponto de partida para a formação da Alemanha. A estabilidade da França Oriental foi brutalmente testada nas décadas seguintes devido às incursões sazonais e saques devastadores promovidos pelos magiares, um povo nômade de cavaleiros estepários que avançava a partir da bacia da Pannonia. Para conter essa ameaça geopolítica e existencial, Henrique I, o Passarinheiro,
duque da Saxonia, foi eleito rei pelos nobres no ano 919, iniciando a dinastia otoniana. Henrique I reorganizou o exército, fortificou dezenas de assentamentos e impôs uma trégua crucial que permitiu a seu filho e sucessor, Otto I, o Grande, esmagar definitivamente os invasores na histórica Batalha de Lechelde, travada em 10 de agosto do ano 955. As causas profundas desse confronto massivo centraram-se na necessidade de paralisar as incursões magiares que desestruturavam a economia agrária e contestavam a legitimidade do poder real germânico na Europa Central. O palco do confronto foi a planície de Lechelde, uma imensa bacia aluvial cortada pelo rio Lech, localizada ao sul da cidade de Augsburgo, no atual estado da Baviera. Geograficamente, a região de Lechelde caracteriza-se por extensas áreas planas de cascalho e pastagens úmidas, limitadas a oeste pelas colinas suaves da Suábia e a leste pelo curso rápido do rio Lech, que nasce nos Alpes austríacos e corre em direção ao norte até desaguar no rio Danúbio. Historicamente, essa planície aluvial constituiu um corredor natural de altíssima relevância militar, servindo como a principal rota de penetração tática para exércitos nômades vindos do leste em direção ao coração do sul da Alemanha. Economicamente, o controle de Augsburgo e de seu entorno fluvial regulava as ricas rotas de comércio têxtil, de sal e de metais que interconectavam a Península Itálica aos mercados setentrionais do continente. Militarmente e estrategicamente, a topografia aberta de Lechelde parecia favorecer as manobras rápidas da cavalaria leve e dos arqueiros magiares, liderados pelos chefes Buksu, Leo e Sur. No entanto, Otto I demonstrou genialidade militar ao coordenar uma força blindada composta por cerca de 8.000 cavaleiros pesados vindos de todos os ducados germânicos, encurralando os invasores contra as margens do rio Lech e utilizando o terreno para anular a mobilidade inimiga. As consequências imediatas da Batalha de Lechelde foram a aniquilação completa do exército magiar, a captura e execução de seus líderes e o fim definitivo das invasões nômades na Europa Ocidental. A longo prazo, a vitória elevou imensamente o prestígio internacional de Otto I, que no ano 962 foi coroado em Roma pelo Papa João XII como Imperador Augusto, fundando oficialmente o Sacro Império Romano Germânico, uma estrutura política multinacional que dominaria a geopolítica europeia pelos próximos 844 anos. A consolidação do Sacro Império Romano Germânico no ano 962, sob a dinastia otoniana, reorganizou as estruturas de poder na Europa Central, mas o equilíbrio de governabilidade entre os imperadores e os grandes príncipes feudais regionais permaneceu em constante disputa. No século XI, essa tensão política atingiu seu ápice histórico com a eclosão da Querela das Investiduras, um severo conflito político, jurídico e eclesiástico que opôs o imperador Henrique IV ao Papa Gregório VII. As causas profundas do confronto centraram-se na disputa pelo direito exclusivo de nomear e empossar bispos e abades dentro do território imperial, uma prerrogativa que os monarcas germânicos utilizavam para garantir a lealdade administrativa e o controle econômico sobre as ricas terras da Igreja, enquanto o papado buscava a total emancipação espiritual e política face ao poder secular. O contexto político e econômico era de extrema fragilidade para a coroa imperial, pois a alta nobreza germânica, liderada pelos duques da Saxonia, da Suábia e da Baviera, aproveitou a excomunhão de Henrique IV decretada pelo Papa no ano 1076 para se rebelar e ameaçar a deposição do monarca. Para salvar seu trono, Henrique IV realizou a humilhante caminhada de Canossa no ano 1077, cruzando os Alpes no inverno para implorar o perdão papal. As consequências de longo prazo da Querela das Investiduras, seladas definitivamente por meio da Concordata de Worms no ano 1122, transformaram as relações internacionais ao enfraquecer o poder centralizado da monarquia germânica e impulsionar a fragmentação territorial da Alemanha, consolidando o poder autônomo dos príncipes territoriais pelos séculos seguintes. Durante esse longo período de fragmentação feudal na Idade Média Central, a região norte do território alemão tornou-se o berço de uma das organizações mercantis e geopolíticas mais poderosas do mundo ocidental, a Liga Hanseática. Fundada formalmente a partir de meados do século XII por comerciantes das cidades de Lübeck e Hamburgo,
A Hansa constituiu uma vasta confederação comercial de corporações de mercadores e cidades portuárias livres que estabeleceu um monopólio econômico absoluto sobre o tráfego de mercadorias no Mar Báltico e no Mar do Norte. Lübeck localiza-se no norte da Alemanha, no atual estado de Schleswig-Holstein, erguendo-se às margens do rio Trave, a poucos quilômetros de sua foz na Baía de Lübeck. Geograficamente, a cidade ocupa uma posição de planície costeira protegida por cursos d'água naturais, o que facilitava a defesa contra ataques terrestres e a construção de infraestruturas portuárias de grande porte. Historicamente, Lübeck foi aclamada como a rainha da Hansa, funcionando como o coração administrativo, jurídico e político da Liga, onde se realizavam as assembleias gerais conhecidas como Hansetage. Economicamente, a cidade regulava as rotas de comércio de sal originário das minas de Lüneburg, um recurso natural estratégico indispensável para a conservação do arenque pescado em massa nas águas do Mar do Norte, que abastecia os mercados alimentares de todo o continente europeu. Militarmente e estrategicamente, o controle de Lübeck e de seu entorno fluvial garantia à Liga Hanseática o domínio sobre o estreito que conectava o Mar do Norte ao Mar Báltico, permitindo que a Confederação financiasse frotas de guerra privadas sofisticadas para combater a pirataria e impor embargos comerciais punitivos a reinos estrangeiros rivais, como a Dinamarca e a Noruega. O século XII e o século XIII também testemunharam a consolidação cultural e territorial dos ducados do sul e do oeste da atual Alemanha sob a dinastia dos Hohenstaufen, cujo expoente mais marcante foi o imperador Frederico I, universalmente conhecido como Frederico Barba Ruiva. Barba Ruiva desempenhou um papel de monumental relevância na história europeia ao tentar restaurar a autoridade imperial absoluta e o direito romano frente à autonomia crescente das cidades mercantis do norte da Península Itálica e ao poder político secular do papado. O impacto de suas ações traduziu-se em 6 campanhas militares massivas na Itália, as quais, embora tenham exaurido as finanças da coroa e inflamado a oposição na Germânia, sedimentaram o conceito heráldico e jurídico do Sacro Império como uma entidade soberana de direito divino, legando ao folclore alemão o mito de sua imortalidade nas entranhas da montanha Kyffhäuser. Militarmente, Frederico Barba Ruiva reorganizou a cavalaria feudal germânica, mas sua determinação geopolítica cobrou um preço severo na Batalha de Legnano, travada em 29 de maio do ano 1176. As causas profundas do conflito centraram-se na insistência do imperador em impor funcionários imperiais e pesados tributos sobre os municípios da Lombardia, que se uniram na Liga Lombarda como suporte financeiro e espiritual do Papa Alexandre III para proteger suas liberdades corporativas e receitas comerciais. O contexto político e econômico era marcado pelo espetacular enriquecimento das cidades-estado itálicas, que renegavam a suzerania feudal de uma aristocracia agrária alemã vista por eles como estrangeira e opressiva. O palco do confronto foi a planície de Legnano, localizada na província de Milão, na região da Lombardia, no norte da Itália. Geograficamente, a área caracteriza-se por uma planície aluvial plana e aberta, cortada pelo rio Olona e cercada por áreas arborizadas suaves, um terreno que tradicionalmente favorecia as cargas de cavalaria pesada. Historicamente, Legnano constituiu a barreira de contenção militar mais crucial para proteger a cidade de Milão contra incursões vindas do norte. Economicamente, o controle desse nó rodoviário assegurava o domínio sobre as ricas rotas de comércio que cruzavam os passos alpinos em direção à Europa Central. Militarmente e estrategicamente, a topografia aberta parecia ideal para a cavalaria blindada alemã de Frederico Barba Ruiva. Mas as forças milanesas e seus aliados inovaram taticamente ao redor do carroxio, uma carruagem sagrada de 4 rodas que servia como coração do comando militar e centro de sinalização visual. Os infantes lombardos formaram um quadrado defensivo impenetrável de longas lanças, suportando com heroísmo os ataques sucessivos dos cavaleiros imperiais. No momento em que as forças germânicas demonstravam exaustão, a cavalaria ligeira da Companhia da Morte Lombarda, liderada pelo lendário comandante Alberto da Giussano, desferiu um contra-ataque fulminante que rompeu as linhas alemãs, ferindo o próprio imperador e forçando sua retirada. As consequências imediatas da Batalha de Legnano foram a humilhante derrota militar de Barba Ruiva e a subsequente assinatura da Paz de Constança no ano 1183, pela qual o imperador foi forçado a reconhecer a autonomia administrativa, jurídica e fiscal das cidades italianas.
A longo prazo, o enfraquecimento político da dinastia Hohenstaufen exacerbou a rivalidade interna na Alemanha entre os guelfos, leais à Casa de Welf, e os gibelinos, leais aos Hohenstaufen. Essa fratura geopolítica e dinástica culminou, após a morte de Frederico II no ano 1250, no Grande Interregno, um período de total anarquia e vácuo de poder real que durou até o ano 1273, fragmentando em definitivo o território alemão em centenas de principados, ducados e cidades livres independentes. O colapso da dinastia Hohenstaufen e o subsequente Grande Interregno aprofundaram a fragmentação política do Sacro Império Romano Germânico, mas a ascensão da Casa de Habsburgo a partir do ano 1273 iniciou uma nova era de reorganização dinástica. No entanto, a descentralização do poder foi formalmente jurídica e institucionalmente consolidada no ano 1356, quando o imperador Carlos IV de Luxemburgo promulgou a Bula de Ouro. Este documento constitucional de monumental relevância histórica fixou de forma definitiva o sistema de eleição imperial, eliminando a interferência papal e outorgando o direito de voto exclusivo a um colégio de 7 príncipes eleitores: os arcebispos de Mainz, Colônia e Trier, o rei da Boêmia, o conde palatino do Reno, o duque da Saxonia e o margrave de Brandemburgo. O impacto da Bula de Ouro traduziu-se na consolidação de uma monarquia eleitoral que transformou o Sacro Império em uma confederação de estados principescos dotados de ampla autonomia interna jurídica, enfraquecendo a centralização monárquica alemã em comparação aos reinos vizinhos da França e da Inglaterra. Nas primeiras décadas do século XV, essa complexa engrenagem político-territorial alemã envolveu-se diretamente nas guerras hussitas, um violento conflito civil e religioso que transbordou da vizinha Boêmia para o sul e o leste do território germânico entre o ano 1419 e o ano 1434. As causas profundas do conflito centraram-se na execução do reformador religioso Jean Hus, queimado na fogueira por heresia no ano 1415 durante o Concílio de Constança. O contexto político e econômico era de extrema tensão social, com os camponeses e a baixa nobreza checa revoltando-se contra a opulência e os privilégios econômicos da Igreja Católica e a dominação política da aristocracia alemã na Boêmia. O Sacro Império, sob a liderança militar do imperador Sigismundo de Luxemburgo, coordenou 5 cruzadas papais sucessivas para esmagar o movimento hussita, que utilizava inovações táticas revolucionárias, como o uso de carroças fortificadas armadas com canhões de mão primordiais. As consequências imediatas das guerras hussitas foram a devastação econômica de vastas regiões da Saxonia, da Franconia e da Baviera devido às incursões sazonais de saques promovidas pelos hussitas radicais, conhecidos como os taboritas. A longo prazo, o conflito demonstrou a fragilidade do exército feudal convencional germânico frente às novas táticas de infantaria e artilharia, forçando os príncipes imperiais a investirem na modernização de suas fortificações urbanas e na contratação de tropas mercenárias profissionais. Foi nesse cenário de reconstrução e transição para a modernidade que o território alemão tornou-se o berço de uma revolução tecnológica que alterou permanentemente a história mundial: a invenção da imprensa de tipos móveis metálicos por Johannes Gutenberg, no ano 1440, na histórica cidade de Mainz. Gutenberg combinou seus conhecimentos de metalurgia com técnicas de prensagem de uvas comuns no Vale do Reno para criar um sistema de impressão em massa que rompeu o monopólio eclesiástico sobre a reprodução de manuscritos. O impacto de sua invenção foi avassalador, permitindo a circulação rápida de ideias científicas, tratados jurídicos e panfletos políticos, criando as condições intelectuais e logísticas indispensáveis para que as contestações teológicas do século seguinte pudessem se espalhar com velocidade inédita pelo continente europeu. A consolidação da imprensa transformou a Alemanha no principal polo de produção editorial da Europa Central, atraindo intelectuais, humanistas e cientistas para os grandes centros universitários germânicos que começavam a florescer em cidades como Heidelberg, Erfurt e Wittenberg. No início do século XVI, a frágil estabilidade institucional assegurada pela Bula de Ouro foi definitivamente abalada por uma transformação teológica e geopolítica radical que fraturou a Europa Central: a Reforma Protestante. O movimento eclodiu no ano 1517, quando o monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg,
contestando a venda de indulgências e a autoridade papal. Lutero desempenhou um papel de monumental relevância histórica ao traduzir a Bíblia para o vernáculo germânico, uma ação de profundo impacto que não apenas democratizou o acesso aos textos sagrados, mas também unificou os diversos dialetos regionais, lançando as bases do idioma alemão moderno padrão. Suas ações romperam a unidade espiritual do Ocidente e transformaram a religião em um instrumento de afirmação política para os príncipes germânicos, que viram no protestantismo uma oportunidade estratégica para confiscar as ricas terras eclesiásticas e consolidar sua total soberania fiscal face ao poder central do Sacro Império Romano-Germânico e de Roma. A rápida difusão das ideias luteranas, impulsionada pelas prensas de Mainz, inflamou as tensões socioeconômicas acumuladas no meio rural, culminando na Guerra dos Camponeses, um violento conflito civil que assolou o sul e o centro da Alemanha entre o ano 1524 e o ano 1525. As causas profundas do conflito centraram-se na opressão feudal crônica, no aumento abusivo das corveias e no confisco dos bens comunais por parte da aristocracia agrária, levando as massas camponesas a formularem os 12 Artigos de Meiningen, o primeiro documento de reivindicação de direitos humanos e igualdade social da Europa moderna. O contexto político era de extrema volatilidade, com comunidades agrárias inteiras radicalizando-se sob a liderança teológica e militar do pregador revolucionário Thomas Malthus, que defendia a instauração imediata do reino de Deus na terra por meio da partilha comunitária dos bens e da deposição violenta dos príncipes. O Sacro Império, sob a suzerania do imperador católico Carlos V de Habsburgo, encontrava-se politicamente paralisado pelas guerras externas contra a França e pelo avanço do Império Otomano nos Balcãs, o que forçou a alta nobreza germânica, tanto católica quanto protestante, a unificar suas forças militares privadas para esmagar a insurreição camponesa, que ameaçava a própria sobrevivência da ordem feudal. O confronto decisivo ocorreu na Batalha de Frankenhausen, travada em 15 de maio do ano 1525. Nas proximidades da cidade de Frankenhausen, no atual estado da Turíngia. Geograficamente, a região caracteriza-se por um relevo acidentado de colinas suaves e vales estreitos dominados pela cordilheira de Kyffhauser, um terreno que limitava as manobras de grandes contingentes de infantaria convencional. Historicamente, a área reveste-se de grande simbolismo por abrigar as ruínas do antigo castelo imperial, onde o folclore local situava o repouso de Frederico Barba Ruiva. Militarmente e estrategicamente, as encostas que circundavam Frankenhausen funcionavam como uma barreira defensiva natural, onde mais de 8.000 camponeses mal armados, liderados por Thomas Malthus, montaram uma fortificação de carroças inspirada nas táticas das guerras hussitas. No entanto, as forças aliadas dos príncipes, comandadas pelo Duque Jorge da Saxonia e pelo Conde Filipe I de Hesse, dispunham de uma cavalaria pesada profissional e de modernos contingentes de lansquenetes equipados com artilharia pesada de bronze. As tropas principescas cercaram a colina, rompendo facilmente o perímetro defensivo das carroças com bombardeios contínuos e promovendo um massacre impiedoso que resultou na morte de mais de 6.000 revoltosos e na captura imediata de Malthus, que foi sumariamente torturado e decapitado. As consequências de longo prazo da Guerra dos Camponeses consolidaram o absolutismo dos príncipes territoriais na Alemanha, enquanto Martinho Lutero, que condenou violentamente a revolta em seus panfletos, atrelou definitivamente a reforma protestante à autoridade legal do Estado, sepultando as aspirações de emancipação social das classes agrárias. A consolidação do absolutismo dos príncipes territoriais após o ano 1525 não trouxe paz duradoura ao Sacro Império Romano-Germânico. Ao contrário, as tensões político-religiosas acumularam-se por quase um século, culminando no ano 1618 com a eclosão da Guerra dos 30 Anos. As causas profundas deste conflito massivo, o mais devastador da história moderna da Europa Central, centraram-se na violação dos termos da Paz de Augsburgo de 1555 e na agressiva política de recatolicização promovida pela dinastia dos Habsburgos. O estupim ocorreu com a defenestração de Praga, quando nobres protestantes atiraram governantes católicos pelas janelas do castelo imperial. O contexto político e econômico era de extrema rivalidade geopolítica internacional, transformando uma disputa teológica germânica interna em uma guerra continental total pela hegemonia europeia, opondo o bloco católico dos Habsburgos à coligação protestante apoiada pela França,
Suécia e Dinamarca. O território alemão converteu-se no principal campo de batalha da Europa, sofrendo saques sistemáticos perpetrados por exércitos mercenários de proporções inéditas. Entre os cenários geográficos mais fustigados pelas campanhas militares destacava-se o Vale do Rio Elba, que corta grande parte do norte e do centro da Alemanha. O rio Elba possui cerca de 1.094 quilômetros de extensão total, nascendo nas montanhas Kirconnoi, na Chequia, e correndo em direção ao noroeste através dos estados da Saxonia, Saxônia-Anhalt e Baixa Saxonia, até desaguar no Mar do Norte, perto do porto de Hamburgo. Geograficamente, seu vale apresenta extensas planícies aluviais e bacias sedimentares de altíssima fertilidade agrária, além de ser ladeado por falésias de arenito espetaculares na região conhecida como a Suíça Saxônica. Historicamente, o rio Elba constituiu uma das fronteiras naturais e geopolíticas mais antigas do continente, servindo desde o período romano como limite oriental de avanço da influência latina, séculos mais tarde, como a linha de demarcação da expansão eslava. Economicamente, o controle de suas águas garantia o monopólio absoluto do transporte de grãos, madeira e minerais do coração da Boêmia até os mercados atlânticos. Militarmente e estrategicamente, o Vale do Elba funcionava como corredor de invasão tática perfeito para exércitos escandinavos e orientais que buscavam penetrar no interior da Alemanha. Foi às margens do Elba que ocorreu o terrível saque de Magdeburgo, no ano 1631, quando as tropas católicas imperiais massacraram mais de 20.000 civis protestantes, um evento que chocou o mundo e tornou-se o maior símbolo de crise humanitária e brutalidade do século XVII. A complexidade militar da guerra envolveu generais de excepcional relevância histórica, como o brilhante estrategista militar Albrecht von Wallenstein, comandante supremo das forças imperiais católicas, e o rei Gustavo II Adolfo da Suécia, o Leão do Norte, considerado o pai da guerra moderna devido às suas inovações táticas com a artilharia móvel. O impacto das ações de Wallenstein traduziu-se na criação de um exército privado gigantesco financiado por um complexo sistema de contribuições forçadas de guerra que exauriu a economia agrária alemã, enquanto Gustavo Adolfo consolidou a intervenção sueca na geopolítica germânica até tombar na Batalha de Lützen, no ano 1632. As consequências de longo prazo da Guerra dos 30 Anos, seladas no ano 1648 com a histórica Paz de Westfália, transformaram as relações internacionais ao instituir o princípio da soberania estatal, desmantelar o poder político central do Sacro Império e confirmar a fragmentação da Alemanha em mais de 300 estados soberanos, deixando um rastro de destruição demográfica que dizimou até um terço da população nativa regional. A pulverização soberana determinada pelos Tratados da Paz de Westfália, no ano 1648 retardou a unificação política do território, mas estimulou a ascensão geopolítica e militar de um ducado no Nordeste que alteraria para sempre o equilíbrio de poder na Europa Central, o Eleitorado de Brandemburgo, que posteriormente uniu-se ao Ducado da Prússia para formar o Reino da Prússia no ano 1701. A Prússia desenvolveu-se a partir de uma base agrária modesta, compensando a escassez de recursos naturais estratégicos iniciais por meio de uma burocracia civil inflexível e da edificação de um exército altamente disciplinado e profissionalizado. Este modelo de Estado militarizado atingiu seu apogeu com o rei Frederico II, o Grande, que governou entre o ano 1740 e o ano 1786, transformando a Prússia em uma potência de primeira grandeza por meio de uma série de campanhas expansionistas agressivas conhecidas como as Guerras da Silésia. As ações de Frederico, o Grande, desempenharam um papel de imensa relevância histórica global ao consolidar o dualismo germânico, a rivalidade secular entre a Prússia e o Império Austríaco dos Habsburgos pela liderança política e cultural sobre as populações de idioma alemão. O impacto de suas vitórias táticas e de suas reformas administrativas estruturou o conceito de despotismo esclarecido, conciliando o absolutismo dinástico com o fomento à ciência, à educação pública e à tolerância religiosa para luteranos e católicos. Militarmente, Frederico II reorganizou a infantaria prussiana com base no princípio da velocidade de disparo e da manobra em ordem oblíqua, uma inovação metodológica que foi posta à prova na célebre Batalha de Leuthen, travada em 5 de dezembro do ano 1757, no contexto da Guerra dos 7 Anos.
As causas profundas da Guerra dos 7 Anos e da Batalha de Leuthen centraram-se na determinação da imperatriz Maria Teresa da Áustria de reaver a rica província da Silésia, que havia sido conquistada pela Prússia no ano 1742. O contexto político e econômico europeu caracterizava-se pela inversão diplomática de alianças tradicionais, unindo a Áustria Católica, a França dos Bourbons e o Império Russo em uma coalizão geopolítica massiva para aniquilar e desmembrar o Reino da Prússia, cujas receitas comerciais e geográficas crescentes ameaçavam o monopólio austríaco. O palco do confronto foi a planície ao redor da aldeia de Leuthen, localizada na Baixa Silésia, no território da atual Polônia, a cerca de 10 quilômetros a oeste da cidade de Wrocław. Geograficamente, a Silésia constitui uma imensa bacia sedimentar e planície aluvial, cortada pelo curso superior do rio Oder, delimitada ao sul pela Cordilheira dos Sudetos. Historicamente, a região revestiu-se de uma relevância monumental devido à sua localização como encruzilhada mercantil natural ligando a Europa Oriental aos mercados germânicos. Economicamente, o Vale do Oder tornou-se vital a partir do século XVIII devido à abundância de solos férteis para a agricultura intensiva, de forma crítica, pela presença de vastos recursos naturais estratégicos de carvão mineral, zinco e minério de ferro, que impulsionaram a Prússia para a vanguarda industrial da Europa Central. Militarmente e estrategicamente, o relevo plano e as colinas suaves cobertas por neve e névoa fina ao redor de Leuthen ocultavam as manobras táticas de Frederico II. Com apenas 36 mil soldados prussianos, o monarca enfrentou um exército austríaco colossal de mais de 66 mil homens sob o comando do príncipe Carlos Alexandre de Lorena. Frederico demonstrou genialidade militar ao fingir um assalto frontal contra a ala direita austríaca, forçando Lorena a deslocar suas reservas, enquanto o exército principal prussiano marchava camuflado pelas colinas para desferir a ordem oblíqua contra o flanco esquerdo vulnerável da Áustria. As consequências imediatas da Batalha de Leuthen foram a aniquilação tática do exército austríaco, que sofreu mais de 22 mil baixas entre mortos e prisioneiros, e a subsequente restauração do controle prussiano total sobre as praças fortes da Silésia. A longo prazo, a sobrevivência da Prússia à Guerra dos 7 Anos forçou a assinatura do Tratado de Augsburgo no ano 1763, confirmando a posse prussiana definitiva da Silésia e consolidando o Reino da Prússia como eixo militar hegemônico ao redor do qual a futura unificação do Estado moderno alemão seria inevitavelmente articulada. A consolidação prussiana na Europa Central após o ano 1763 alterou substancialmente o equilíbrio de poder, mas a engrenagem geopolítica da região foi completamente convulsionada algumas décadas mais tarde com a eclosão da Revolução Francesa e a posterior ascensão de Napoleão Bonaparte. O expansionismo militar francês desmantelou de forma definitiva as arcaicas estruturas feudais do Sacro Império Romano-Germânico, forçando o imperador Francisco II a abdicar do trono imperial no ano 1806, selando o fim formal de uma instituição política multissecular. Em seu lugar, Napoleão organizou a Confederação do Reno, um estado satélite que unificou dezenas de principados germânicos ocidentais e meridionais sob o protetorado da França, forçando a introdução do Código Civil Napoleônico e redesenhando as fronteiras internas. Esta dominação estrangeira e as pesadas contribuições financeiras e de soldados exigidas por Paris inflamaram as tensões locais, atuando como catalisador decisivo para o surgimento do nacionalismo cultural alemão e da consciência de uma pátria unificada assente no idioma nativo e na rejeição ao invasor. A reação militar à hegemonia francesa atingiu o seu ponto culminante com a eclosão da Guerra da Sexta Coalizão, arrastando o continente para a histórica Batalha das Nações, travada entre 16 de outubro e 19 de outubro do ano 1813, nas proximidades da cidade de Leipzig. As causas profundas deste confronto massivo centraram-se na determinação das potências coligadas, lideradas pela Prússia, Império Austríaco, Império Russo e Suécia, de libertar de forma definitiva os territórios germânicos da ocupação napoleônica e desestruturar o Império Continental francês após a desastrosa campanha napoleônica na Rússia no ano 1812. O contexto político e econômico caracterizava-se pela total exaustão de recursos das populações alemãs, que sofriam com requisições forçadas de mantimentos e o bloqueio continental comercial que paralisava as indústrias manufatureiras locais.
O palco da batalha foi a planície que circunda a cidade de Leipzig, localizada no atual estado da Saxonia, no leste da Alemanha. Geograficamente, a região de Leipzig insere-se na planície da Baixa Saxonia, uma bacia sedimentar caracterizada por um relevo predominantemente plano e cortada por pequenos cursos d'água fluviais, como os rios Elsterbranco, Lupe e Place. Historicamente, Leipzig consolidou-se desde o período medieval como uma das encruzilhadas comerciais mais importantes da Europa Central, celebrando feiras mercantis de grande prestígio devido à confluência de antigas rotas reais, como a Via Régia. Economicamente, o nó viário regional regulava a circulação de produtos têxteis, grãos e publicações editoriais impressas, tornando o controle da cidade uma prioridade para a sustentação logística de qualquer exército convencional de grande porte. Militarmente e estrategicamente, a topografia aberta ao redor de Leipzig permitiu o desdobramento e o confronto simultâneo de massas humanas sem precedentes na história ocidental até então, totalizando mais de 600 mil soldados no campo. Napoleão Bonaparte comandava cerca de 210 mil franceses e aliados saxões, enfrentando uma força colossal de mais de 380 mil homens da coalizão, sob as ordens do marechal prussiano Gebhard Leberecht von Blücher e do general austríaco Karl Philipp de Schwarzenberg. Blücher desempenhou um papel de excepcional relevância histórica ao coordenar assaltos implacáveis pelo flanco norte, enquanto Schwarzenberg pressionava o sul, encurralando as divisões francesas e forçando a dramática deserção das tropas da Saxonia no meio do combate. As consequências imediatas da Batalha das Nações foram trágicas e monumentais, resultando em mais de 100 mil baixas entre mortos e feridos, a retirada caótica de Napoleão além do rio Reno e o subsequente colapso da Confederação do Reno. A longo prazo, a vitória forçou a capitulação francesa e a convocação do Congresso de Viena no ano 1815, onde as relações internacionais foram reorganizadas através da criação da Confederação Germânica, uma associação política de 39 estados soberanos sob a presidência honorífica da Áustria. Esta nova configuração tática frustrou temporariamente os anseios de unificação dos liberais, mas estabeleceu a Prússia como coração dinâmico de crescimento econômico regional que, por meio da fundação da União Aduaneira dos Zollverein no ano 1834, integrou os mercados alemães e pavimentou o caminho infraestrutural para a unificação política definitiva do Estado moderno. A integração dos mercados proporcionada pelos Zollverein impulsionou fortemente o desenvolvimento industrial da Alemanha a partir do ano 1834, mas a ausência de liberdades políticas e a persistência de regimes monárquicos absolutistas geraram uma insatisfação popular crescente que explodiu no ano 1848 com as Revoluções de Março. As causas profundas deste levante civil centraram-se na exigência de direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa e de associação, no fim dos resquícios do feudalismo, centralmente, na demanda pela criação de um Estado nacional unificado sob uma Constituição liberal. O contexto político e econômico era de severa recessão agrária e industrial, com quebras de safra consecutivas e desemprego em massa nas áreas urbanas, o que empurrou trabalhadores, artesãos e intelectuais liberais para as barricadas contra as forças reais da Prússia, da Baviera e da Áustria. O epicentro intelectual deste movimento foi a cidade de Frankfurt am Main, onde os delegados eleitos se reuniram na histórica Igreja de São Paulo para fundar o primeiro parlamento pan-alemão. Frankfurt localiza-se na região sudoeste da Alemanha, no atual estado de Hesse, erguendo-se às margens do rio Meno. Geograficamente, a cidade insere-se na bacia do Reno Meno, uma vasta planície de fossas tectônicas flanqueada por cadeias montanhosas como Taunus e Cessarta, o que confere à região um clima ameno e solos aluviais férteis. Historicamente, Frankfurt consolidou-se desde o ano 855 como local tradicional de eleição dos monarcas germânicos e, posteriormente, de sua coroação, atuando como o centro político-jurídico informal do Sacro Império. Economicamente, sua localização central e seu porto fluvial no rio Meno transformaram Frankfurt no nó financeiro e cambial mais poderoso da Europa Central, abrigando uma das bolsas de valores mais antigas do mundo e sediando feiras comerciais de relevância continental. Militarmente e estrategicamente, o controle da cidade e de suas pontes sobre o Meno funcionava como a chave de passagem para o deslocamento tático de tropas entre o norte e o sul do território alemão,
tornando-a um alvo prioritário em todas as campanhas de expansão regional. Foi nesta conjuntura que o Parlamento de Frankfurt tentou unificar a nação oferecendo a coroa de uma Alemanha unificada, sob o modelo de monarquia constitucional, ao rei Frederico Guilherme IV da Prússia. No entanto, Frederico Guilherme IV desempenhou um papel de contrapeso absolutista de grande impacto histórico ao rejeitar categoricamente a oferta no ano 1849, declarando que não aceitaria uma coroa vinda da sarjeta, oferecida por uma Assembleia Popular Revolucionária. As consequências imediatas da recusa real foram o esvaziamento político do Parlamento de Frankfurt, a violenta repressão militar prussiana contra as últimas focos de resistência liberal e o exílio massivo de milhares de intelectuais democratas conhecidos como os Fortjägers. A longo prazo, o fracasso da Revolução de 1848 demonstrou que a unificação da Alemanha não seria alcançada por vias democráticas e liberais de baixo para cima, mas sim por meio da força militar e da diplomacia dinástica absolutista conduzida pela Prússia nas décadas seguintes. O fracasso do modelo liberal de Frankfurt transferiu o protagonismo da unificação para a diplomacia de poder e a força militar. Um processo que ganhou contornos definitivos com a nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia no ano 1862. Bismarck desempenhou um papel de monumental importância geopolítica na história mundial ao formular a estratégia da Realpolitik, uma doutrina que subordinava os princípios ideológicos aos interesses práticos do Estado e da expansão prussiana. Em seu famoso discurso de posse, ele declarou que as grandes questões da época não seriam resolvidas com discursos ou decisões da maioria, mas por ferro e sangue. O impacto de suas ações traduziu-se na modernização acelerada do exército prussiano, em cooperação com o estrategista Helmut von Moltke, preparando a nação para desafiar a hegemonia da Áustria e da França na Europa Central. A primeira grande peça desse tabuleiro geopolítico foi movida no ano 1864 com a eclosão da Segunda Guerra dos Ducados, também conhecida como a Guerra Germano-Dinamarquesa. As causas profundas do conflito centraram-se na disputa pelos ducados de Schleswig e Holstein, territórios de população majoritariamente alemã, que estavam sob o controle dinástico da coroa da Dinamarca, cuja nova constituição tentava integrar Schleswig diretamente ao reino dinamarquês, violando acordos internacionais anteriores. O contexto político era de afirmação nacionalista, e Bismarck aproveitou a oportunidade para forçar uma aliança tática com o Império Austríaco, unindo as duas potências germânicas em uma campanha militar rápida para assegurar a suzerania sobre os ducados e testar a eficácia das reformas militares prussianas. As forças aliadas cruzaram o rio Eider e invadiram o território dinamarquês, superando facilmente a resistência das fortificações inimigas. As consequências imediatas da guerra, seladas pelo Tratado de Viena no ano 1864, foram a capitulação da Dinamarca e a cessão conjunta dos ducados para a administração das potências vitoriosas, ficando a Prússia com Schleswig e a Áustria com Holstein. A longo prazo, essa divisão administrativa provisória foi planejada por Bismarck como uma armadilha diplomática, pois as disputas inevitáveis sobre a governabilidade e os direitos de trânsito em Holstein forneceram o pretexto perfeito para que a Prússia declarasse guerra à Áustria no ano 1866, iniciando a Guerra Austro-Prussiana e isolando os Habsburgos do futuro Estado Nacional Alemão. A Guerra Austro-Prussiana do ano 1866, também conhecida como a Guerra das Sete Semanas, reconfigurou definitivamente a geopolítica da Europa Central. As causas profundas do conflito centraram-se na disputa pela liderança da Confederação Germânica e no controle dos ducados de Schleswig e Holstein. O contexto político e econômico era de intensa rivalidade industrial e aduaneira, uma vez que a Prússia utilizava o Zollverein para isolar financeiramente a Áustria, cujas estruturas agrárias e financeiras arcaicas não conseguiam competir com o dinamismo tecnológico prussiano. O chanceler Otto von Bismarck aliou-se ao Reino da Itália para forçar os Habsburgos a lutarem em duas frentes, enquanto o general Helmut von Moltke planejava uma campanha relâmpago baseada no uso estratégico de ferrovias para o transporte de tropas e no telégrafo para a coordenação de comandos. O confronto decisivo ocorreu na Batalha de Sadova, travada em 3 de julho do ano 1866, nas proximidades da aldeia de Sadova e da fortaleza de Königgrätz, na atual Chequia. Geograficamente, a região caracteriza-se por um relevo ondulado de colinas suaves,
bosques densos e vales cortados pelo rio Elba e seus afluentes. Historicamente, a Bacia da Boêmia constituiu o principal corredor de invasão militar entre o norte e o sul da Europa Central desde a Idade Média. Economicamente, a área possuía grande relevância devido à presença de indústrias têxteis e manufaturas metalúrgicas que abasteciam o mercado austríaco. Militarmente e estrategicamente, as colinas ao redor de Sadova ofereciam excelentes posições defensivas para a artilharia austríaca, dificultando o avanço das colunas de infantaria prussiana. Apesar da vantagem defensiva inicial das forças austríacas comandadas pelo general Ludwig von Benedek, a Prússia demonstrou esmagadora superioridade tecnológica e tática. Os soldados prussianos estavam equipados com o moderno fuzil Dreise, uma arma de retrocarga que permitia disparar até 5 vezes mais rápido que os mosquetes de antecarga da Áustria e ser recarregada com o soldado deitado. O general Helm von Moltke coordenou a convergência precisa de 3 exércitos prussianos distintos no campo de batalha, que pegaram o flanco austríaco de surpresa e desestruturaram suas linhas de defesa. O impacto das ações de Moltke e Benedek resultou na destruição do exército austríaco e na consolidação da Prússia como a única potência militar hegemônica na região. As consequências imediatas da Batalha de Sadova foram a dissolução da Confederação Germânica e a assinatura do Tratado de Praga no ano 1866, pelo qual a Áustria foi formalmente excluída dos assuntos alemães e forçada a ceder Venécia à Itália. Em substituição, Bismarck organizou a Confederação da Alemanha do Norte sob a presidência do rei prussiano Guilherme I, anexando diretamente Hanover, Frankfurt e os ducados dinamarqueses. A longo prazo, a vitória prussiana preparou o terreno para o choque inevitável com o Império Francês de Napoleão III, que assistia com extrema preocupação ao surgimento de um Estado unificado e altamente militarizado em suas fronteiras orientais. A consolidação da Confederação da Alemanha do Norte sob a hegemonia prussiana acendeu o sinal de alerta em Paris, onde o imperador Napoleão III via com profunda preocupação a alteração do equilíbrio de poder europeu. O pretexto para o choque definitivo surgiu no ano 1870, com a crise de sucessão ao trono espanhol, habilmente manipulada por Otto von Bismarck através da adulteração do telegrama de Eins para insultar a diplomacia francesa e forçar a França a declarar guerra. As causas profundas da Guerra Franco-Prussiana centraram-se na necessidade da Prússia de unificar os estados independentes do sul da Alemanha, como a Baviera e Württemberg, sob um sentimento de defesa nacional comum contra a agressão estrangeira, enquanto a França buscava restaurar seu prestígio internacional e travar o expansionismo prussiano. O contexto político e econômico evidenciava o abismo entre o planejamento logístico prussiano, impulsionado por sua malha ferroviária e indústrias pesadas de aço, e a desorganização administrativa e militar francesa. O general Helm von Moltke mobilizou com velocidade matemática centenas de milhares de soldados em direção à fronteira, cercando as principais forças francesas. O confronto decisivo ocorreu na Batalha de Sedan, travada entre 31 de agosto e 2 de setembro do ano 1870, na fortaleza de Sedan, localizada no norte da França, às margens do rio Meuse, perto da fronteira com a Bélgica. Geograficamente, Sedan situa-se em um vale profundo cercado por colinas florestadas, uma bacia topográfica que funcionava como uma armadilha tática para qualquer exército convencional que fosse encurralado em suas dependências urbanas. Militarmente e estrategicamente, o relevo de Sedan permitiu que a artilharia prussiana, equipada com modernos canhões de aço Krupp de retrocarga, ocupasse as posições elevadas que circundavam a cidade, submetendo as tropas francesas a um bombardeio contínuo e devastador de todas as direções. Napoleão III comandava pessoalmente o exército de Chalon, ao lado do marechal Patrice de MacMahon, mas as manobras táticas de Moltke aniquilaram qualquer possibilidade de ruptura das linhas de cerco alemãs. O impacto das ações de Moltke resultou no colapso do moral francês e na rendição incondicional do próprio imperador Napoleão III em 2 de setembro do ano 1870, capturado como prisioneiro de guerra junto a mais de 80 mil soldados. As consequências imediatas da Batalha de Sedan foram a queda do Segundo Império Francês em Paris, a proclamação da Terceira República Francesa e a continuidade do conflito através do cerco a Paris até a capitulação final francesa no ano 1871. A longo prazo,
A vitória prussiana viabilizou o maior objetivo geopolítico de Bismarck. Em 18 de janeiro do ano 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o rei Guilherme I da Prússia foi coroado imperador alemão, Deutscher Kaiser, fundando oficialmente o Império Alemão, Deutsches Reich, o Segundo Reich. Pelo Tratado de Frankfurt, a nova superpotência anexou a rica região industrial da Alsácia-Lorena e impôs uma indenização de 5 bilhões de francos, alimentando um sentimento de revanche na França que moldaria as relações internacionais até o século XX. O nascimento do Império Alemão no ano 1871 inaugurou um período de espetacular expansão econômica, industrial e tecnológica que transformou a Europa Central, sob a liderança política contínua do chanceler Otto von Bismarck. O novo Estado unificado consolidou sua infraestrutura por meio da padronização da moeda nacional, o Marco de Ouro, e da unificação do sistema jurídico e ferroviário de todos os antigos reinos federados. Nas décadas finais do século XIX, a Alemanha converteu-se na maior potência industrial do continente europeu, ultrapassando a Grã-Bretanha na produção de aço e liderando a vanguarda científica mundial nos setores da indústria química de base, engenharia elétrica pesada e ótica de alta precisão. Para impulsionar e sustentar esse crescimento industrial massivo, o Império dependia da exploração intensiva de seus recursos naturais estratégicos, com destaque absoluto para as jazidas carboníferas do Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr localiza-se no oeste da Alemanha, no atual estado da Renânia do Norte-Westfália, estendendo-se ao longo da bacia hidrográfica do rio Ruhr, um afluente direto da margem direita do rio Reno. Geograficamente, a região insere-se em uma vasta planície de terras baixas protegida por colinas suaves, caracterizada por imensos depósitos de carvão mineral de alta qualidade situados a pouca profundidade geológica. Historicamente, o Vale do Ruhr funcionou como o coração energético, manufatureiro e metalúrgico do Império Alemão, fornecendo o combustível fóssil indispensável para alimentar os altos fornos de conglomerados siderúrgicos gigantescos como as indústrias Krupp e Thyssen. Economicamente, o controle desta bacia carbonífera assegurava à Alemanha a autossuficiência energética para expandir suas redes ferroviárias internas e construir uma marinha mercante competitiva. Militarmente e estrategicamente, o Ruhr constituía a espinha dorsal logística de defesa da nação, pois era ali que se concentrava a fundição pesada de armamentos, peças de artilharia de aço e blindagens que sustentavam o poder dissuasório do exército imperial, frente a coalizões estrangeiras rivais. No plano doméstico, o chanceler Bismarck atuou com firmeza para conter as forças que ameaçavam a coesão do regime monárquico absolutista, lançando a Kulturkampf, luta cultural, contra a influência política da Igreja Católica no ano 1871. Posteriormente, as leis antissocialistas no ano 1878 para criminalizar as organizações operárias organizadas. Paralelamente, em uma manobra de excepcional relevância histórica para as ciências sociais, Bismarck instituiu o primeiro sistema de bem-estar social do mundo moderno, introduzindo o seguro-doença no ano 1883 e a aposentadoria por invalidez e velhice no ano 1889. O impacto dessas reformas estruturais neutralizou a militância revolucionária dos trabalhadores industriais, se consolidou o papel protetor do Estado alemão, permitindo que o Império preservasse sua estabilidade política interna e voltasse suas atenções para a geopolítica global. A estabilidade interna alcançada com as reformas bismarckianas permitiu ao Império Alemão projetar a sua força para além do continente europeu, inserindo-se de forma agressiva na corrida imperialista global no final do século XIX. A viragem geopolítica consolidou-se com a subida ao trono do imperador Guilherme II, no ano 1888, e a subsequente demissão de Otto von Bismarck, no ano 1890. Guilherme II abandonou a cautelosa diplomacia de equilíbrio europeu do antigo chanceler para implementar a Weltpolitik, política mundial, uma doutrina expansionista baseada na exigência de um lugar ao sol para a Alemanha no cenário colonial e na construção de uma frota de guerra de alta mar capaz de rivalizar diretamente com a Marinha Real Britânica. Sob esta nova diretriz ultramarina, Berlim organizou e sediou a Conferência de Berlim entre o ano 1884 e o ano 1885, o marco das relações internacionais que regulou a partilha do continente africano entre as potências industrializadas.
O impacto destas ações expansionistas traduziu-se na formação do Império Colonial Alemão, que passou a controlar territórios estratégicos como a África Oriental Alemã, atual Tanzânia, o Togolã, atual Togo, o Camarões e a África do Sudoeste Alemã, atual Namíbia. Foi nesta última possessão que a administração colonial alemã enfrentou a revolta dos Hereros e Namaquas entre o ano 1904 e o ano 1908, um violento conflito desencadeado pela resistência indígena contra o confisco sistemático de terras férteis e gado por parte de colonos germânicos. O contexto político e militar era de extrema brutalidade, e o governo imperial nomeou o general Lothar von Trotha como comandante supremo das forças coloniais para esmagar a insurreição. Trotha desempenhou um papel de trágica relevância histórica ao emitir uma ordem oficial de extermínio, Vernichtungsbefehl, no ano 1904, determinando que qualquer herero encontrado dentro das fronteiras alemãs seria executado. As forças prussianas cercaram as populações na Batalha de Waterberg e forçaram dezenas de milhares de civis a fugirem em direção ao deserto de Omaek, envenenando os poços de água periféricos e estabelecendo campos de concentração nas frentes costeiras, como na ilha de Shark. As consequências imediatas da repressão colonial foram catastróficas, resultando na aniquilação de aproximadamente 80% da população herero e 50% da população Namaqua. Um acontecimento documentado pelo relatório Blue Book publicado no ano 1918 e reconhecido pela historiografia científica contemporânea como o primeiro genocídio do século XX. A longo prazo, a truculência da Weltpolitik isolou diplomaticamente a Alemanha no cenário europeu, empurrando a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo a formarem a Tríplice Entente no ano 1907. Esta fratura geopolítica e a corrida armamentista naval criaram um ambiente de altíssima volatilidade internacional que arrastaria o Império para a Primeira Guerra Mundial no ano 1914. A Primeira Guerra Mundial, deflagrada no ano 1914 após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando em Sarajevo, representou o teste militar definitivo para o Império Alemão. As causas profundas do conflito centraram-se na competição imperialista agressiva, na corrida armamentista naval entre Berlim e Londres e no complexo sistema de alianças secretas que dividia a Europa. O contexto político e econômico caracterizava-se por um nacionalismo exacerbado e pela necessidade alemã de romper o cerco geopolítico promovido pela Tríplice Entente, garantindo novos mercados para sua pujante indústria pesada. Sob a liderança militar do Marechal Paul von Hindenburg e do general Erich Ludendorff, a Alemanha adotou o Plano Schlieffen, uma estratégia tática de invasão rápida da França através da Bélgica neutra, visando aniquilar as forças ocidentais antes de voltar às suas divisões contra o Império Russo no Oriente. O plano de campanha relâmpago atolou rapidamente na prolongada guerra de trincheiras no Ocidente. Mas na frente oriental, as forças germânicas alcançaram uma vitória monumental na Batalha de Tannenberg, travada entre 26 de agosto e 30 de agosto do ano 1914. O palco do confronto foi a região da Masúria, localizada na antiga Prússia Oriental, território que hoje integra o nordeste da Polônia. Geograficamente, a Masúria caracteriza-se por um complexo relevo glaciário plano e ondulado, dominado por uma densa malha de lagos interconectados, pantanos sazonais profundos e densas florestas de pinheiros e carvalhos. Historicamente, esta barreira natural constituiu o flanco defensivo mais crucial das populações germânicas contra incursões eslavas desde o período medieval dos cavaleiros teutônicos. Economicamente, a Prússia Oriental funcionava como um celeiro agrícola vital para o abastecimento de grãos e carne para os grandes centros urbanos industriais do oeste do Império. Militarmente e estrategicamente, a presença dos lagos masurianos impunha severas limitações à movimentação de grandes contingentes de infantaria e cavalaria convencional, dividindo obrigatoriamente qualquer exército invasor em colunas isoladas e vulneráveis a manobras de flanqueamento tático. Foi exatamente esta debilidade geográfica que o comando alemão explorou ao interceptar as comunicações de rádio não criptografadas das forças russas, enviadas pelos generais Alexander Samsonov e Paul von Rennenkampf. Hindenburg e Ludendorff demonstraram genialidade estratégica ao utilizarem a eficiente rede ferroviária prussiana para desrepresar secretamente quase todas as suas tropas contra o segundo exército russo de Samsonov, deixando apenas uma linha de vigilância minimalista face ao primeiro exército de Rennenkampf.
Encurralados entre as densas florestas e as margens intransitáveis dos lagos masurianos, os corpos de exército russos foram completamente desestruturados e cercados. As consequências imediatas da Batalha de Taniber foram a aniquilação total do Segundo Exército Russo, resultando em mais de 30 mil soldados mortos, 95 mil prisioneiros e no trágico suicídio de Alexander Samsonov no meio da floresta. A longo prazo, a vitória elevou Paul von Hindenburg ao estatuto de herói nacional absoluto e garantiu a segurança territorial da fronteira oriental alemã por quase todo o transcorrer da guerra, permitindo que o Império sustentasse o esforço logístico e militar na frente ocidental até o esgotamento total de seus recursos no ano 1918. O prolongamento do esforço de guerra e o bloqueio naval britânico no Mar do Norte sufocaram progressivamente a economia do Império Alemão, gerando uma crise de desabastecimento crônica e fome generalizada entre a população civil a partir do ano 1916. A insatisfação popular e o colapso do moral militar atingiram o ponto de ruptura em novembro do ano 1918 com a revolta de Kiel, onde marinheiros da frota imperial se amotinaram contra uma última ordem de ataque suicida contra a marinha britânica. Este levantamento desencadeou a Revolução Alemã de 1918, um violento conflito civil e político que se espalhou rapidamente pelas principais capitais regionais do país, exigindo a deposição imediata da monarquia Hohenzollern e o fim imediato dos combates na frente ocidental. Diante do caos social e do avanço das forças socialistas lideradas pela Liga Espartaquista, o imperador Guilherme II foi forçado a abdicar do trono em 9 de novembro do ano 1918, fugindo para o exílio nos Países Baixos. Na mesma data, o líder social-democrata Philipp Seydemann proclamou a República a partir de uma janela do edifício do Reichstag em Berlim, enquanto Karl Lineker declarava uma república socialista poucas horas depois. As causas profundas desta mudança drástica de regime centraram-se na total exaustão logística e humana do exército, no isolamento internacional absoluto da Alemanha e na necessidade urgente de criar um governo civil legítimo capaz de negociar um armistício com as potências aliadas e travar uma iminente invasão estrangeira do território nacional. O novo governo provisório, liderado por Friedrich Ebert, assumiu o controle de uma nação fraturada e assinou o Armistício de Compiègne em 11 de novembro do ano 1918, encerrando formalmente as operações militares da Primeira Guerra Mundial. Para fugir da violência política extrema que assolava as ruas de Berlim, a Assembleia Nacional Constituinte reuniu-se na histórica cidade de Weimar, no ano 1919, para redigir a nova Constituição Democrática, fundando o regime político que ficou conhecido na historiografia mundial como a República de Weimar. Weimar localiza-se na região central da Alemanha, no atual estado da Turíngia, erguendo-se às margens do pequeno rio Io, numa bacia geográfica cercada por colinas suaves e florestas decíduas densas. Historicamente, a cidade de Weimar consolidou-se desde o século XVIII como coração cultural e literário do iluminismo alemão, servindo como local de residência de intelectuais de monumental relevância mundial como Johann Wolfgang von Goethe e Friedrich Schiller. Economicamente, a Turíngia desenvolveu uma forte tradição de manufatura artesanal, produção de instrumentos ópticos de alta precisão e indústrias de cerâmica fina. Militarmente e estrategicamente, a localização central e isolada de Weimar oferecia uma posição de recuo ideal para proteger os delegados constituintes contra as milícias armadas de extrema esquerda e de extrema direita que tentavam derrubar o governo democrático rudimentar nas grandes metrópoles industriais da Renânia e da Saxônia. As consequências imediatas da fundação da República de Weimar foram marcadas pelo trauma político e pela humilhação nacional decorrentes da assinatura forçada do Tratado de Versalhes, no ano 1919. O documento jurídico impôs à Alemanha a perda de 13% de seu território europeu, o desmantelamento total de suas forças armadas e o pagamento de indemnizações astronômicas de guerra aos aliados. A longo prazo, estes termos punitivos severos alimentaram o mito da punhalada nas costas, Dostos Legende, entre os círculos nacionalistas e militares nativos, desestabilizando permanentemente a legitimidade da democracia de Weimar e criando o terreno econômico e psicossocial propício para a posterior ascensão do extremismo político na década seguinte. A fragilidade institucional da República de Weimar foi severamente agravada com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York no ano 1929,
um cataclismo financeiro global que mergulhou a Alemanha na Grande Depressão. A economia germânica, que dependia criticamente de empréstimos bancários de curto prazo norte-americanos através do Plano Davis, colapsou de forma fulminante, levando à falência de milhares de indústrias manufatureiras e gerando uma crise de desemprego em massa que afetou mais de 6 milhões de trabalhadores nativos no ano 1932. Foi neste cenário de total desespero socioeconômico e paralisia parlamentar que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler, expandiu a sua base eleitoral ao canalizar o ressentimento popular contra o Tratado de Versalhes e prometer a restauração do orgulho nacional e a estabilidade fiscal. A ascensão do nazismo ao poder absoluto consumou-se em 30 de janeiro do ano 1933, quando o presidente Paul von Hindenburg nomeou Adolf Hitler para o cargo de chanceler. Utilizando o pretexto do incêndio do edifício do Reichstag em fevereiro do mesmo ano, o regime nazi promulgou o decreto do incêndio do Reichstag e a Lei de Plenos Poderes, instrumentos jurídicos que suspenderam as liberdades civis fundamentais, baniram os partidos de oposição e extinguiram a democracia de Weimar, fundando a ditadura totalitária do Terceiro Reich. Hitler desempenhou um papel de monumental e trágica relevância na história mundial ao unificar as chefias de Estado e de governo sob o título de Führer no ano 1934, iniciando uma reestruturação geopolítica agressiva voltada para a criação do Lebensraum, espaço vital, para as populações de linhagem germânica e a implementação de políticas estatais de antissemitismo radical e higiene racial verificadas por estudos científicos ideológicos da época. Para sustentar a rápida remilitarização secreta do país e financiar a expansão da infraestrutura militar de autoestradas e fábricas de armamento, o regime nazi recorreu à exploração intensiva de seus recursos minerais estratégicos, com foco prioritário nos depósitos metalúrgicos da região do Saar e na bacia de minério de ferro de Salzgitter. O Saar localiza-se no sudoeste da Alemanha, fazendo fronteira direta com a França e o Luxemburgo. Geograficamente, o Vale do Rio Saar apresenta um relevo caracterizado por colinas arborizadas suaves e extensas bacias sedimentares dotadas de imensas jazidas de carvão mineral de alta qualidade. Historicamente, o Saar constituiu um dos territórios mais disputados e militarizados da Europa Central, tendo sido colocado sob a administração da Sociedade das Nações após o ano 1919 e reincorporado à Alemanha através de um plebiscito popular de grande impacto geopolítico no ano 1935. Economicamente, o controle integrado do carvão do Saar e do ferro importado garantia à Alemanha nazi a autossuficiência siderúrgica indispensável para alimentar os complexos industriais de blindados e artilharia pesada. Militarmente e estrategicamente, a bacia do Saar funcionava como a muralha ocidental de contenção logística do Reich, servindo como a base de apoio perfeita para a posterior construção da linha Siegfried, um imenso sistema de fortificações e bunkers subterrâneos projetado para neutralizar qualquer contra-ataque convencional do exército francês nas frentes ocidentais. A consolidação deste poder industrial militar e a passividade das democracias liberais europeias perante a anexação da Áustria e dos Sudetos no ano 1938 pavimentaram o corredor diplomático final para que a Alemanha invadisse a Polônia, em 1 de setembro do ano 1939, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. A eclosão da Segunda Guerra Mundial no ano 1939 testou os limites da engrenagem tática alemã por meio da implementação da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, uma doutrina militar móvel baseada na coordenação motorizada extrema entre os tanques Panzer, a infantaria mecanizada e o suporte aéreo da Luftwaffe. No entanto, após as vitórias iniciais na Europa Ocidental, a decisão geopolítica de invadir a União Soviética no ano 1941, através da Operação Barbarossa, arrastou o Terceiro Reich para o maior e mais violento teatro de operações da história mundial. O ponto de ruptura irreversível dessa campanha continental ocorreu com a Batalha de Stalingrado, travada entre 23 de agosto do ano 1942 e 2 de fevereiro do ano 1943. As causas profundas da Batalha de Stalingrado centraram-se na necessidade crítica do regime nazi de capturar os poços de petróleo estratégicos do Cáucaso para sustentar a sua máquina industrial de guerra, simultaneamente, cortar a artéria de abastecimento fluvial do rio Volga por meio da destruição da cidade que carregava o nome do líder soviético. O contexto político e econômico europeu era de guerra total,
com a Alemanha sofrendo os primeiros efeitos do estrangulamento de recursos e necessitando de um triunfo monumental para desencorajar a abertura de uma nova frente ocidental pelos aliados. O comando militar alemão na frente foi confiado ao general Friedrich Paulus, líder do poderoso Sexto Exército, que enfrentou a resistência obstinada das forças soviéticas coordenadas pelo general Vassili Chuikov. O palco do confronto foi o ambiente urbano densamente edificado de Stalingrado, localizada nas margens do rio Volga, no sudoeste da Rússia. Geograficamente, a cidade estende-se por dezenas de quilômetros ao longo da margem direita do rio, apresentando um relevo originalmente caracterizado por planícies estepárias abertas que se estreitam ao aproximarem-se do leito fluvial aluvial. Historicamente, a localização representava o nó de trânsito ferroviário e hidroviário mais vital para a interconexão entre a Rússia Central e as ricas províncias agrícolas e minerais do Sul. Economicamente, o complexo abrigava gigantescas indústrias pesadas metalúrgicas e fábricas de tratores convertidas na produção em massa de blindados T-34. Militarmente e estrategicamente, as ruínas das fábricas de aço e os edifícios bombardeados de Stalingrado anularam a velocidade e a mobilidade da Blitzkrieg alemã, forçando o Sexto Exército a um combate de atrito sangrento quarteirão por quarteirão que os soldados germânicos apelidaram de Rattenkrieg, Guerra de Ratos. Enquanto as divisões de Paulus se exauriam nos assaltos frontais urbanos, o general soviético Georgy Zhukov planejou a Operação Urano, uma contraofensiva tática pinça que rompeu as linhas defensivas periféricas flanqueadas por tropas romenas e húngaras mal equipadas. O movimento cercou completamente Paulus e mais de 250 mil soldados do eixo numa bolsa de isolamento logístico total, sob um inverno rigoroso. As consequências imediatas da Batalha de Stalingrado foram catastróficas para o Reich, resultando na morte de mais de 140 mil alemães, na captura de 91 mil prisioneiros, incluindo o próprio Paulus, promovido a marechal de campo nas vésperas da rendição, e na destruição psicológica do mito da invencibilidade nazi. A longo prazo, a derrota marcou a viragem geopolítica definitiva da Segunda Guerra Mundial, forçando as forças alemãs a uma retração contínua e desesperada em direção ao seu próprio território, culminando no colapso total do regime totalitário no ano 1945 e na posterior ocupação e divisão da Alemanha pelas potências vitoriosas. A reversão tática em Stalingrado marcou o início do recuo inexorável das forças do Terceiro Reich em todas as frentes de combate. Entre os anos 1943 e 1945, o território alemão foi submetido a uma campanha sistemática de bombardeamentos aéreos estratégicos conduzida pela Força Aérea Real Britânica e pelas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Esta ofensiva aérea massiva tinha como meta desestruturar o parque industrial manufatureiro nativo, paralisar as linhas ferroviárias de transporte e quebrar o moral psicológico da população civil. Cidades inteiras como Colônia, Hamburgo e Dresden foram virtualmente reduzidas a cinzas por tempestades de fogo provocadas por engenhos incendiários. O avanço simultâneo do Exército Vermelho pelo leste e dos aliados ocidentais pelo oeste forçou o colapso logístico completo da ditadura nacional-socialista, culminando no suicídio de Adolf Hitler em 30 de abril do ano 1945 e na rendição militar incondicional da Alemanha em 8 de maio do mesmo ano. As consequências imediatas da capitulação foram a extinção jurídica do Estado nazi e a instauração de um período de ocupação estrangeira absoluta administrado pelas potências vitoriosas. Com base nos acordos diplomáticos firmados na Conferência de Potsdam, celebrada no ano 1945, o território alemão e a sua capital, Berlim, foram fragmentados em 4 zonas de ocupação, sob as ordens dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. O contexto político e econômico pós-guerra era de total catástrofe humanitária, com milhões de refugiados nativos desalojados, escassez severa de alimentos e uma infraestrutura urbana completamente em ruínas. Esta divisão geográfica provisória converteu-se rapidamente na linha de fratura ideológica primordial das relações internacionais, à medida que a desconfiança mútua entre Washington e Moscou dava início ao fenômeno geopolítico global da Guerra Fria. A ruptura formal consumou-se no ano 1949, transformando as antigas zonas de ocupação em 2 estados soberanos com regimes políticos, administrativos e econômicos diametralmente opostos.
No Oeste, as potências ocidentais unificaram os seus setores para apoiar a fundação da República Federal da Alemanha, RFA, uma democracia parlamentar assente numa economia de mercado de orientação capitalista com capital na cidade de Bona. Em resposta tática imediata, a União Soviética promoveu na sua zona de jurisdição a criação da República Democrática Alemã, RDA, uma ditadura de partido único alinhada ao Bloco Socialista Soviético, cujo modelo fiscal se baseava na total estatização dos meios de produção agrários e fabris. A governabilidade e a estabilidade demográfica da RDA foram gravemente ameaçadas ao longo da década de 1950 devido à fuga massiva e contínua de milhões de cidadãos qualificados em direção ao oeste através do setor aberto de Berlim. Para paralisar este esvaziamento de capital humano e fechar a última brecha de trânsito livre, o governo da Alemanha Oriental, sob a suzerania de Moscovo, ordenou o início da construção do Muro de Berlim em 13 de agosto do ano 1961. O imenso complexo fortificado de betão, arame farpado e torres de vigia armadas dividiu de forma violenta a antiga capital por quase 3 décadas, convertendo-se no maior símbolo visual e arquitetônico da cortina de ferro e da bipolaridade geopolítica que cindiu o mundo contemporâneo. A coexistência tensa entre a RFA e a RDA estabilizou-se parcialmente a partir do ano 1969 com a ascensão do social-democrata Willy Brandt ao cargo de chanceler da Alemanha Ocidental. Brandt desempenhou um papel de monumental importância heróica na geopolítica mundial ao formular e implementar a Ostpolitik, política para o leste, uma estratégia diplomática de aproximação tática que buscava a normalização das relações com a União Soviética, com a Polônia e com a própria Alemanha Oriental. O impacto histórico de suas ações desrepresou os canais de comunicação transfronteiriços, culminando com a assinatura do Tratado Básico no ano 1972, pelo qual ambos os estados germânicos se reconheceram mutuamente como entidades soberanas, pavimentando a entrada simultânea de ambos na Organização das Nações Unidas no ano 1973. Paralelamente, a Alemanha Ocidental consolidou o seu Wirther, milagre econômico, ao longo das décadas de 1960 e 1970, transformando-se no motor industrial e financeiro da integração europeia ao lado da França. Para suprir a carência crônica de mão de obra nas linhas de montagem metalúrgicas e de componentes mecânicos, Bona assinou acordos internacionais bilaterais de recrutamento laboral conhecidos como os programas Gastarbeiter, trabalhadores convidados. Este fluxo imigratório maciço trouxe milhões de cidadãos originários da Itália, da Grécia, majoritariamente, da Turquia a partir do ano 1961, alterando profundamente a composição demográfica, a cultura culinária e o tecido antropológico das metrópoles ocidentais alemãs. Enquanto o Oeste prosperava integrado aos mercados capitalistas mundiais, a rigidez econômica e a asfixia das liberdades civis na Alemanha Oriental colapsaram de forma fulminante no final da década de 1980, sob o reflexo das reformas da Glasnost e da Perestroika introduzidas em Moscovo. A insatisfação popular na RDA explodiu com as manifestações de massa conhecidas como as demonstrações de segunda-feira, que exigiam o fim do regime totalitário da Stasi e a abertura total das passagens fronteiriças. Incapaz de conter a pressão interna e sem o respaldo militar soviético, o governo da Alemanha Oriental capitulou em 9 de novembro do ano 1989, resultando na histórica queda do Muro de Berlim, o marco que simbolizou o colapso iminente do bloco socialista e o fim da Guerra Fria. A reunificação formal da Alemanha consumou-se em 3 de outubro do ano 1990 através do Tratado de Unificação, pelo qual o território da RDA foi dissolvido e incorporado juridicamente à República Federal da Alemanha, sob a liderança do chanceler Helmut Kohl. Kohl desempenhou um papel geopolítico monumental ao negociar o Tratado 2+4 com as potências ocupantes remanescentes do pós-guerra, garantindo a soberania nacional alemã total e a permanência da nação unificada na organização do Tratado do Atlântico Norte. Este processo infraestrutural de fusão exigiu investimentos fiscais trilionários para modernizar o parque industrial e saneamento obsoleto dos novos estados do leste, estabelecendo Berlim como a capital reunificada definitiva do país no ano 1999. A consolidação geopolítica da Alemanha reunificada no século XXI foi fortemente impulsionada pela introdução da moeda única europeia, o euro, no ano 2002,
o que eliminou de forma definitiva as barreiras cambiais e transformou o país no coração financeiro e comercial da União Europeia. O modelo parlamentar alemão alcançou um período de notável previsibilidade e governabilidade, sob a liderança da democrata cristã Angela Merkel, que assumiu o cargo de chanceler no ano 2005 e permaneceu no poder por 16 anos, até o ano 2021. Merkel desempenhou um papel de monumental relevância nas relações internacionais ao coordenar a resposta europeia à crise financeira global do ano 2008 e à crise das dívidas soberanas da zona euro no ano 2010, impondo duras reformas fiscais de austeridade a países periféricos do continente para salvaguardar a estabilidade do bloco. O maior teste humanitário e de gestão demográfica do regime contemporâneo ocorreu no ano 2015. Quando a Alemanha adotou a política de portas abertas perante a crise internacional de refugiados decorrente da Guerra Civil Síria. O país acolheu mais de 1 milhão de requerentes de asilo em menos de 2 anos, uma decisão de profundo impacto antropológico que revitalizou o mercado de trabalho local, mas que também inflamou clivagens socioculturais latentes no território nacional. Essa polarização interna catalisou a ascensão eleitoral de movimentos de extrema-direita e alterou a dinâmica partidária tradicional no Bundestag, que passou a lidar com uma fragmentação política inédita desde a fundação da República Federal. No plano energético e logístico, a infraestrutura industrial alemã ancorou o seu crescimento nas décadas de 2010 e 2020 na importação massiva de gás natural russo a preços subsidiados, canalizado diretamente através dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 no Mar Báltico. O Mar Báltico localiza-se no norte da Europa, banhando a costa setentrional da Alemanha nos estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein. Geograficamente, trata-se de um mar interior de águas salobras e pouca profundidade, conectado ao Mar do Norte pelos estreitos dinamarqueses, se cercado por planícies costeiras sedimentares e bacias de turfa. Historicamente, o Mar Báltico funcionou como o principal eixo mercantil da Liga Hanseática, séculos mais tarde, como teatro naval de disputa de hegemonia entre os impérios sueco, prussiano e russo. Economicamente, o controle de suas rotas costeiras regulava o transbordo de recursos biológicos marinhos e combustíveis fósseis cruciais para o abastecimento da Europa Ocidental. Militarmente e estrategicamente, a Bacia Báltica constituía o flanco de vigilância mais sensível da Organização do Tratado do Atlântico Norte perante a frota russa de Kaliningrado, transformando as suas águas e os seus gasodutos subterrâneos em alvos prioritários de sabotagem tática no ano 2022, no contexto da invasão da Ucrânia por Moscovo. A ruptura no fornecimento energético a partir do ano 2022 forçou o governo de coligação do chanceler Olaf Scholz a decretar uma viragem histórica conhecida como Zeitenwende, mudança de era. Um processo político e administrativo focado no rearmamento maciço das Forças Armadas Alemãs, Bundeswehr, por meio de um fundo especial de 100 bilhões de euros, e na aceleração da transição ecológica para fontes renováveis. Com uma população que ultrapassa 84 milhões de habitantes no ano 2026, a Alemanha posiciona-se hoje face ao desafio de conter a recessão técnica de sua indústria metalúrgica tradicional e reestruturar suas cadeias logísticas globais, mantendo-se como o pilar democrático e a maior economia do continente europeu. A análise dos símbolos nacionais alemães revela o complexo processo de formação da identidade do país, refletindo as transformações políticas sofridas desde o período medieval até a consolidação democrática contemporânea. A bandeira nacional da Alemanha, composta por 3 faixas horizontais de igual proporção nas cores preta, vermelha e dourada, Schwarz-Rot-Gold, possui uma genealogia profundamente associada aos movimentos de emancipação liberal do século XIX. A sua origem remonta, em grande medida, aos uniformes dos Luftwaffenkorps, uma unidade de voluntários militares constituída majoritariamente por estudantes universitários nativos que lutaram contra a ocupação estrangeira napoleônica nas guerras de libertação entre o ano 1813 e o ano 1814. Os combatentes utilizavam casacos pretos adornados com revestimentos vermelhos e botões de bronze dourados devido à escassez de recursos têxteis, transformando essa combinação cromática num emblema de resistência nacionalista cultural. Essas cores foram formalmente consagradas como símbolo da aspiração por uma pátria livre e unificada durante o Festival de Ambach, celebrado no ano 1832,
onde milhares de manifestantes liberais e democratas ergueram a tricolor preta, vermelha e dourada contra o absolutismo dos principados regionais. Posteriormente, o Parlamento de Frankfurt adotou a insígnia no ano 1848, mas a subsequente repressão prussiana soterrou temporariamente o seu uso oficial. Com a fundação do Império Alemão no ano 1871, Otto von Bismarck impôs uma combinação distinta: a bandeira preta, branca e vermelha, Schwarz-Weiß-Rot, que fundia as cores tradicionais da Prússia com os emblemas heráldicos das cidades hanseáticas, um estandarte que permaneceu vigente até ao colapso monárquico no ano 1918. A República de Weimar restaurou a tricolor Schwarz-Rot-Gold no ano 1919 como uma afirmação de ruptura institucional e adesão aos valores democráticos, enfrentando forte oposição de círculos conservadores e monárquicos que a associavam à humilhação do Tratado de Versalhes. Essa instabilidade iconográfica culminou com a ascensão do Terceiro Reich no ano 1933, quando Adolf Hitler aboliu definitivamente os símbolos republicanos e instituiu a bandeira do Partido Nazi, caracterizada por um campo vermelho com um disco branco contendo uma suástica preta, como o único pavilhão nacional oficial. Após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial e a subsequente divisão política do país no ano 1949, tanto a República Federal da Alemanha, RFA, quanto a República Democrática Alemã, RDA, adotaram a tricolor tradicional de Ambach, mas o regime socialista de Berlim Oriental inseriu no ano 1959 o seu próprio brasão estatal de armas ao centro da faixa, um elemento que foi completamente removido com a reunificação territorial definitiva em 3 de outubro do ano 1990. A evolução heráldica do brasão de armas da Alemanha, conhecido contemporaneamente como Bundesadler, Águia Federal, possui raízes ainda mais profundas que remontam à iconografia imperial romana e à posterior consolidação do Sacro Império Romano-Germânico no ano 962. A águia, originalmente um emblema clássico de poder militar soberano e autoridade divina em Roma, foi adotada por Carlos Magno por volta do ano 800 como um símbolo de restauração do prestígio imperial no Ocidente. Com a ascensão da dinastia dos Hohenstaufen no século XII, a águia negra com garras e bico vermelho sobre um fundo dourado fixou-se de forma definitiva como o brasão oficial dos imperadores alemães, sofrendo modificações ao longo da Idade Média, como a introdução da águia bicéfala no ano 1410 para representar a dupla natureza do poder imperial e real. Com o desmantelamento do Sacro Império e a posterior hegemonia do Reino da Prússia, o brasão foi reformulado no ano 1871 para refletir a vitória dinástica dos Hohenzollern. O brasão do Império Alemão reintroduziu a águia de uma só cabeça, mas inseriu ao centro o escudo prussiano clássico com a águia negra e o colar da Ordem da Águia Negra, simbolizando a subordinação dos demais reinos germânicos à liderança militar de Berlim. Após a abdicação de Guilherme II no ano 1918, a República de Weimar rompeu com essa tradição monárquica e militarizada ao introduzir, no ano 1919, um desenho estilizado e simplificado da águia, despida de coroas, colares e brasões dinásticos, desenhado pelo artista plástica Sigmund von Weeg. Esse emblema republicano foi brutalmente abolido durante a ditadura totalitária do Terceiro Reich, entre o ano 1933 e o ano 1945. Período em que o regime nazi fundiu o símbolo heráldico do Estado com a iconografia do partido, adotando a Reichsadler, uma águia negra de asas abertas que segurava em suas garras uma coroa de carvalho contendo uma suástica. Com a refundação democrática no ano 1949, a República Federal da Alemanha resgatou o desenho clássico e sóbrio da Era de Weimar, renomeando-o como a Águia Federal. O desenho atual, amplamente utilizado nas moedas de euro alemãs, nos passaportes oficiais e no plenário do Bundestag em Berlim, constitui uma das insígnias estatais mais antigas do mundo contemporâneo, funcionando como um símbolo de continuidade histórica, estabilidade institucional jurídica e compromisso com os valores constitucionais e democráticos da nação reunificada. A formação linguística da Alemanha constitui um dos processos antropológicos e culturais mais complexos da Europa Central, estando intrinsecamente ligada à delimitação de suas fronteiras políticas. O idioma oficial do país é o alemão, Hochdeutsch,
uma língua germânica ocidental cuja padronização moderna foi fortemente impulsionada pela tradução da Bíblia realizada por Martinho Lutero no ano 1522. Antes dessa unificação ortográfica e gramatical, o território era caracterizado por uma intensa fragmentação dialetal, dividida primordialmente pela linha de Benhard, uma fronteira exoglossa que separa os dialetos do Baixo Alemão, Niederdeutsch, falados nas planícies do norte, dos dialetos do Alto Alemão, Hochdeutsch, predominantes nas regiões montanhosas do centro e do sul do país. Além do idioma padrão, a legislação contemporânea da República Federal reconhece e protege diversas línguas regionais e minoritárias autonômicas sob a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. Entre essas variantes destaca-se o sorábio, uma língua eslava ocidental preservada por populações nativas na região da Lusácia, nos estados da Saxonia e Brandemburgo. No norte, ao longo da fronteira com a Dinamarca e nas ilhas do Mar do Norte, encontram-se comunidades falantes do frísio setentrional e do dinamarquês, enquanto o baixo alemão continua a ser utilizado como língua regional em estados costeiros como o de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Baixa Saxonia, funcionando como um patrimônio cultural vivo que resistiu à centralização administrativa. A configuração demográfica da Alemanha no ano 2026 reflete tanto a sua herança histórica de migrações quanto o seu papel atual de polo atrativo global. Com uma população que ultrapassa 84 milhões de habitantes, o país apresenta uma das maiores densidades demográficas da Europa Ocidental, caracterizada por um acentuado envelhecimento populacional e uma taxa de fertilidade historicamente baixa, compensada pelo fluxo contínuo de imigração internacional. Do ponto de vista antropológico, a sociedade alemã contemporânea transformou-se em um mosaico multicultural, onde aproximadamente um quarto da população possui histórico de migração, com comunidades expressivas de origem turca, polonesa, síria e romena, concentradas majoritariamente nos grandes conglomerados urbanos industriais. O desenho definitivo das fronteiras externas alemãs e a consolidação de suas principais metrópoles foram moldados pelos tratados internacionais pós-Segunda Guerra Mundial e ratificados na reunificação do ano 1990. Cidades como Berlim, a capital restabelecida, Frankfurt am Main, o coração financeiro, e Munique, o polo tecnológico da Baviera, estruturam uma rede urbana policêntrica que descentraliza o poder político e econômico. Esta organização federativa e a rica cultura popular nativa, que abrange desde as tradicionais festividades da Oktoberfest até a vanguarda filosófica, musical e científica desenvolvida ao longo dos séculos, consolidam a Alemanha contemporânea como uma nação que conseguiu reconciliar as fraturas de seu passado remoto com o compromisso de liderança democrática e estabilidade geopolítica no cenário mundial.